Pessoal, e aí? Quem é o verdadeiro culpado desse empate do Flamengo? Esse empate desastroso para o time do Flamengo? Quem vocês acham que é o verdadeiro culpado? O Plata ou o Felipe Luiz, né? Que é o verdadeiro culpado desse empate? Deixa aqui nos comentários, tá? Quem é o verdadeiro culpado? Quem vocês acham que é o verdadeiro culpado? Comenta aqui embaixo também a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui um abraço especial para a galera de Amazonas, a galera do Pará, né? A galera do Paraná também, sempre tem comentado aqui no nosso canal. A galera de São Miguel, Rio Grande do Norte, o pessoal também de Uberlândia e de Teresina, Piauí, tá? Quer receber um salve aqui no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que a gente vai estar mandando um salve em especial aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações e sem risadinha, bora pro vídeo. Tem hora que a gente não consegue vencer, mas o empate não deixa de ser interessante. O São Paulo ficou no 2-2 com o Flamengo, que nitidamente ficou prejudicado com a própria expulsão do Plata, que vem vacilando nesse quesito disciplina. O São Paulo não tem nada a ver com isso e sai com 1 ponto na tabela. Eles vieram de tudo quanto é lugar. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. São Bernardo. Mariporã. São Paulo, capital. Valeu a pena fazer essa viagem para chegar aqui? Com certeza, pelo São Paulo, sempre pela camisa. A Vila Belmiro, sempre estampada com as cores do Santos, preto e branco, ganhou nesta quarta-feira tons de vermelho. O São Paulo, mandante, recebeu o Flamengo na vila mais famosa do Brasil pela primeira vez na história. E antes da partida, fez uma festa digna de um duelo deste tamanho no Brasileirão. Em apenas 2 minutos de jogo, a defesa do Flamengo se atrapalhou e Tapia rolou a bola para o meio da área. Até teve desvio, mas Luciano aproveitou a sobra. Saída toda enroscada da defesa do Flamengo. A bola fica viva dentro da grande área para Luciano. A comemoração durou pouco. No lance seguinte, Pablo Maia chegou sem freio e derrubou a Arrascaeta dentro da área. Pênalti para o rubro-negro. O próprio uruguaio cobrou e converteu. Arrasca agora é o artilheiro do Brasileirão. Ele e Caio Jorge estão empatados com 17 gols cada. Para reagir, o São Paulo apostou na correria do Ferreirinha, que foi puxado pelo Pulgar nesse lance. Luciano reclamou e manteve a tradição. Foi amarelado. Em 51 jogos oficiais na temporada, já recebeu 15 cartões amarelos. Eu não sei, tenho que falar com ele, não sei quem falou. Mas é o Luciano, você já sabe. O Luciano é assim. O primeiro tempo seguiu no quase. Luciano ficou perto de fazer mais um e Luiz Gustavo levou perigo com esse chute forte. O Flamengo testou jogada ensaiada. Carrascal e Saúl de cabeça também ficaram no quase. Ainda antes do recreio, Arrascaeta cruzou para Samuel Lino, que mandou a bola para o fundo da rede, mas, na hora, o assistente identificou impedimento. O time de Felipe Luiz voltou para o segundo tempo para dar fim a essa história de quase. Cruzamento certeiro do Royal e Samuel Lino para virar o jogo. Do Flamengo! Samuel Lino! Depois da euforia, Arboleda foi derrubado com uma chegada forte do Plata, com as travas da chuteira. O árbitro não titubeou. Cartão vermelho direto. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Novidade no time pela ala esquerda, Ferreirinha fez uma bela jogada individual. Tentou tabelar com Lucas Moura, mas foi no cruzamento do Mike que ele apareceu sozinho na segunda trave para deixar tudo igual. Lucas Moura, que começou no banco de reservas, ainda tentou abrilhantar a noite com o que seria um golaço de bicicleta. A gente está esperando a verdadeiro Lucas Moura. Que vamos a apreciar tempo. Durante o caminho esperamos que pueda fazer muitos gols.
Placar final 2-2, resultado que mantém o São Paulo na 8ª colocação, ainda na busca por vaga na Libertadores. Cheguei 4 meses atrás e falava rebaixamento. Então, já hoje, já tem que lutar para cima, devagar, calma, step by step, com calma, sabe? Construir realidade, gente. Realidade, pé no chão, entender a situação. É assim. É assim. Então, vamos a lutar, vamos a brigar, sim. Estamos falando, neste momento, nós, Sudamérica, não. Palmeiras e Flamengo estão em outra dimensão. Em outra dimensão, o Flamengo encostou no Palmeiras e tem a mesma pontuação, mas segue em segundo pela diferença do número de vitórias. Sucesso, ele não nasce do dia pra noite. O São Paulo acabou ajudando o rival? O resultado é o que importa pra gente buscar Libertadores. Palmeiras que se lasca lá com os caras lá e é isso. Torcedor é torcedor. Seguinte, quero falar sobre o pênalti para começo de conversa. Aqui já estamos em discussão, só para variar um pouquinho, é bom, né, essa diversidade. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha aí no que a galera aí do Jogo Aberto falou juntamente com a Renata aí, né, agora após esse empate, né, drástico do time do Mengão. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Mas eu quero saber se o pênalti para o Flamengo, se ele existiu ou não, na opinião de vocês. Ronaldão, começa com você. Aí é por trás, né? A mão também, ele chega com a mão e depois ele acaba empurrando por trás o Arrascaeta. Pra mim, pênalti. Edu Dracena. Pra mim, nada. Pra mim não foi pênalti. O Arrascaeta já vai dobrando, sente o contato realmente nas costas e já vai dobrando. Agora eu não vi nenhum diretor do Flamengo reclamando agora da arbitragem. E aí, Boto, não ia falar agora desse pênalti aí agora? Pra reclamar da arbitragem? Então eu já vou pro lado contrário. Nessa eu tô com o Ronaldão. Ele tá na corrida, afobado, atabalhoado, chega empurrando. Não importa se o Arrascaeta dobrou ou não dobrou, o que importa é que ele sofreu a falta. Chega é o que eu penso. Eu daria o pênalti. pênalti. E você, Cicinho? É que vocês estão desesperados. Eu e o Edu, como nós estamos mais conscientes... Isso é verdade. Eu não nego que eu tô desesperado. Mas essa briga aí não é minha, nem São Paulo, nem Flamengo. Eu não daria o pênalti, Renato. Eu não daria porque esse contato, o Pablo Maia, ele toca nas costas do Arrascaeta. Se você analisar, houve uma jogada parecida como essa do Arrascaeta, na entrada da grande área ele não caiu. Então ele é um jogador inteligente. E não é o primeiro jogo que ele faz isso daí. Mas eu não acho um contato para que o juiz vá e apite o pênalti. O juiz não foi nem no VAR. Então aí já começa, pelo menos cabia uma análise, e o juiz não foi. Então, ele não foi no VAR porque o VAR não chamou e concordou com a decisão de campo. Porque nós estamos vendo muito isso contra o São Paulo e a favor de alguns times, então... E contra o Corinthians eu não também. daria. Teve um lance assim contra o Corinthians que a Edna não deu no campo, o VAR deu. Não, mas aí depois nós vamos analisar o estilo do lance, então, foi totalmente muito diferente. Pênalti aí. Pra mim mas, foi gente, muito eu pênalti. honestamente, esse é um pênalti que eu não, na hora, pra mim, um pênalti muito claro, de verdade. Tem alguns que eu olho, revejo. É interpretação. A minha interpretação é que é uma falta até grotesca do Pablo Maia. Tentar passar por dentro do cara. Como é que eu vou passar por dentro? É fantasma? Mas enfim, agora eu quero falar do jogo, porque o Flamengo vinha muito bem, conseguiu virar essa partida, não é, para 2-1. E aí depois o lance capital do jogo foi a expulsão do Plata. Eu quero primeiro perguntar para você se alguém questiona essa expulsão. Não. Para mim também, uma expulsão muito bem aplicada pela arbitragem, sem questionamentos. Rodrigo José Pereira de Lima estava apitando, árbitro central e principal da partida. Então, ok. Aí isso era 21 minutos, mais ou menos, ali do segundo tempo, não é? Então, o Flamengo, a partir dessa expulsão, mudou as substituições, o plano do Felipe Luiz foi diferente e o São Paulo percebeu que tinha essa vantagem numérica, conseguiu espaço e conseguiu o gol de empate. Ronaldão, para você, a expulsão é a chave de tudo nesse jogo? É a chave de tudo e também da forma que o Crespo começou a colocar o time dele pra frente, né? Falou, não, tem condição. O Crespo falou agora... Colocou qualidade em campo, que estava no banco. Colocou qualidade. O Lucas entrou, fez um lance de bicicleta também. Marcos Antônio é um jogador que faz muita diferença, né? Porque ele articula o jogo também. Foi essa melhor do São Paulo e mereceu o empate. Mas o São Paulo, depois que acaba empatando o jogo, aí eu acho que foi errado o São Paulo. Porque o São Paulo começou a alçar a bola na área. Em vez de circular essa bola
circular essa bola como conseguiu fazer o segundo gol, continuar fazendo, que uma hora ia abrir espaço. Mas assim, depois da expulsão, o São Paulo perdeu 2 pontos, porque poderia ter ganho esse jogo. Você acha que o São Paulo se conformou com o resultado, é isso? Sim, porque aí empata o jogo e aí depois parece que o empate já estava ótimo para eles. Então não acreditou que não acreditou. Mas também do outro lado, gente, tem um Flamengo. O Flamengo, na verdade, assim, eu acredito que as substituições do Felipe matou o time do Flamengo, tirar o Arrascaeta e o Carrascal. Eu esperaria um pouco mais. Ele foi muito... acredito, né? Lógico, isso a gente falando, a gente não vive o dia a dia. Mas pelo que nós analisamos, ele foi muito precipitado, já imediato às substituições. Até porque o Flamengo, em outras ocasiões, com um jogador a menos, conseguiu manter um alto nível. O São Paulo se fez prevalecer desse um jogador a mais. Então o Flamengo poderia ir com esses jogadores experientes, segurar um pouco mais a bola. Nessa saída do Carrascal, colocou o Samuel Lino, o Wallace e o Ian, tentou, né, com velocidade, mas não deu certo contra o São Paulo. Então, e o Flamengo São Paulo era realmente uma chance, né, numa falta cobrada pelo De La Cruz, poderia ter sido lançada na área e poderia ter complicado até o São Paulo também. Exatamente. Então, o Flamengo é um time que não desiste, não dá para também subestimar o adversário. Mas que o São Paulo foi soberano com um jogador a mais, isso sem soberano, olha aí. Fazia tempo que eu não escutava. Tá vibrando aqui como Agora pense o seguinte, o prejuízo do Flamengo foi enorme em termos de busca pelo título, nada definido ainda, mas é ruim, ainda mais se o Palmeiras venceu o Santos hoje. Já o São Paulo consegue mais um pontinho e viu quem está perto na tabela não vencer. Porque o Vasco não ganhou, o Corinthians não ganhou, o Fluminense só joga hoje. Agora, Renata, chama atenção a terceira expulsão do Plata, né? Nossa, recorrente essa expulsão assim. Então acho que tem que ter uma conversa com ele, entendeu? Ter mais tranquilidade, porque é um jogador importante que está fazendo diferença, principalmente quando o Pedro não está. Eu achei que na coletiva o Felipe Luiz até passou panos quentes, como ele não fez com o Wallace Ian, não é como em outros momentos com o Pedro também. Enfim. Quem também falou aí a respeito desse empate foi o pessoal do Sport Center aí, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante, todas as análises que eles fizeram aí a respeito desse empate. Ontem, 11.200 torcedores estiveram na Vila Belmiro. A nação estava lá também, só que logo no comecinho do jogo, o Luciano já apareceu e colocou o São Paulo em vantagem, Mari Pereira. Que falha, né? Enfim, gente envolvida ali, o Pulgar. Enfim, o Flamengo muito desconectado ontem, né? Já no início da partida, e o Luciano aproveitando ontem... o São Paulo entrou de uma forma diferente, mas logo depois o Flamengo empatou. E, gente, foi muito pênalti isso. O Viola não acha, não. Viola não acha, não. Eu achei pênalti fora da área, não é falta? Foi pênalti. Dentro da área é pênalti. O cara dá uma trombada no outro dentro da área. É isso. Força excessiva dentro da área. Mas em tal jogo não marcou. Aí a discussão do outro jogo. Exatamente. É igual a entrada por cima ser vermelho. Foi pênalti. Depende do jogo? Não. Então. Foi pênalti, ué. Eu pelo menos vi assim. Foi pênalti. E aí, Jailson? E aí o quê? A virada acontecendo. Não, foi pênalti. A virada acontecendo aí, ó. O Flamengo. Sim, então, o Flamengo foi... A Lembra quando você citou ontem até esse jogo? E você citou o Santos e Flamengo? Santos e Flamengo, sim. A posse da bola e o Flamengo com dificuldade de criar oportunidades claras? Foi basicamente isso. Mas ontem o São Paulo saiu pra marcar. Sim, o São Paulo jogou um pouco mais ofensivo, mas o Flamengo, quando teve a bola ali no primeiro tempo ainda, o Flamengo teve dificuldade de criar chances claras. E aí, mais uma vez, o Arrascaeta tirando, né, coelho da cartola, não desistindo da jogada, e o Samuel Lino, gol importante pra ele, recuperar a confiança, bom cruzamento do Real, era lá a virada do Flamengo, mas aí o Plata... 3 minutos depois. O Plata não faz isso daí, né? Então, e aí ficou aquela discussão, né? Poxa, já tinha vacilado contra o Racing. Estudiantes também, mas o Estudiantes bem injusto, né? Não, tudo bem, mas estava lá, foi expulso. Marcando, né? O mesmo 13 jogos. Cara, são 13 jogos, pô. 13 expulsões. É muita 13. Coisa. É muita coisa. Vamos ouvir a repercussão, então, lá na Vila, depois do empate. Então, o Lucas já em campo aí também, né? Quase virando. Nunca é fácil jogar com o Flamengo, tem muita qualidade. Acho que o time encontrou muito bem. Acho que o empate está bem. Sabor, uma lástima final, porque a gente acreditava que podia lograr a virada, mas acabar um jogo assim com essa sensação é bem legal. Um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes
uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, tô aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior culpado. Prejudicado pelo cartão vermelho, as expulsões do Flamengo em 31 jogos neste Campeonato Brasileiro. Então, da 8ª rodada para cá. E atenção, porque olha só como da 27ª para cá, isso tem sido recorrente, né? Então, a do Danilo, do Wallace Ian, e o Wallace Ian foi até multado, não foi? Foi. Foi, Marco? Foi punido, aham. Foi o Everton Araújo também, né? No jogo ali contra o Sport. E aí, São Paulo e Flamengo. Isso sem contar a Libertadores, que estava na conta que o Jailson fez, do Estudiantes e também do Racing. Cícero Melo, vamos lá, hein? Como é que o Flamengo avalia, então, esse empate? E na conta, então, de mais uma expulsão, Cícero? Bom dia para você, Bruno, para Mari Pereira, para o nosso Jailson, um abraço. E para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Nas circunstâncias, o resultado foi péssimo para o Flamengo. Normalmente, jogar contra o São Paulo fora de casa, um empate não é um resultado anormal nem ruim. Mas nas circunstâncias, nessa briga com o Palmeiras, o empate, depois de ter virado um jogo que saiu perdendo logo no início por 1-0, virou para 2-1. E essa expulsão do Plata, aos 22 minutos do segundo tempo, 3 minutos após o Samuel Lino ter virado o jogo, foi fatal para o Flamengo. Vejam vocês que hoje tem Palmeiras e Santos. No momento, o Palmeiras é líder do campeonato, mas com o mesmo número de pontos do Flamengo, 65, com uma vitória a mais, 20 contra 19. Se o Palmeiras vencer hoje, coloca 3 pontos de vantagem, como o Jailson já falou, e coloca 2 vitórias à frente do Flamengo. Isso vale dizer que o Palmeiras, até o final do campeonato, pode perder um jogo e ter os outros resultados todos iguais do Flamengo, né? E ainda assim será campeão pelo número de vitórias. Quer dizer, então, na circunstância, foi um resultado muito ruim. O Flamengo, com essas 5 expulsões no último mês, é o time com mais jogadores expulsos na Série A nos últimos 30 dias. Plata, como vocês mostraram aí, 2 expulsões, Danilo, Wallace, Ian e Everton Araújo, cada um com uma expulsão. O Plata já tem 3 expulsões, né, nos últimos 40 dias, porque tinha sido expulso aí na Libertadores da América contra o Estudiantes. Então, a situação das expulsões realmente estão atrapalhando muito o time do Flamengo. Próximo jogo do Flamengo será contra a equipe do Santos, domingo no Maracanã. Vários jogadores já vão poder voltar, mas daqui a pouco, na minha próxima entrada, eu vou falar de um recorde batido por um jogador do Flamengo, recorde importante no jogo de ontem. Tá legal, Bruno? A galera do Puxeta também, né, falou aí a respeito desse empate, trouxe algumas informações e críticas muito importantes aí ao ganho aí do Flamengo. Vamos ver aí tudo que eles falaram. Porque pra mim eu acho que falta um pouco de mobilização no Flamengo nesse sentido. No brasileiro. Tá? No brasileiro. Na Libertadores a gente não vê também o Flamengo tomando gol desse. Até porque o Flamengo tomou pouquíssimos gols na Libertadores, especialmente no mata-mata, tomou só 2. E como o placar se construiu com esse gol ridículo que o Flamengo cedeu ao São Paulo a 3 minutos de jogo, tudo bem que conseguiu um empate praticamente no lance seguinte, com aquele pênalti bem duvidoso, que na minha opinião, eu sei que a torcida do Flamengo vai ficar chateada comigo, mas pra mim também não foi nada. Tudo bem, conseguiu desfazer aquela desvantagem rápido, mas você percebe ali logo de cara que tudo passa também por um processo de falta de mobilização do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E é uma coisa de falta de foco, falta de concentração ao entrar em campo. Você sente que é mobilização? Eu acho que sim. Porque para mim tem uma coisa, eu já levantei essa bola aqui algumas vezes, que parece que falta uma... Eu acho que a palavra é blindagem. Eu acho que tem muito jogador do Flamengo, muitos que chegaram agora, inclusive, que nunca viveram essa pressão na carreira. Samuel Lino falou sobre isso ontem. Ele é o principal nome disso. E porque aí o que acontece? E tem rolado cada vez mais essa comparação com Flamengo e Palmeiras. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Cara, você compara o Samuel Lino, que chegou, né, nos braços da torcida, uma contratação mais cara da história do Flamengo e tal. Cara, e aí o fato dele ser comparado diretamente com o Vitor Roque pesa muito. Só que aí eu acho que quando o Vitor Roque não estava jogando nada no começo do ano, você tem um cara lá no Palmeiras, meu irmão, que chama a responsa. O cara que foi xingado, que jogo que o Abel foi xingado? Foi contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians? Cara, e chamou pra ele.
problema aqui sou eu. Só que ele não é problema no Palmeiras, a gente sabe disso, ele é solução. Então o cara é um para-raio e ele deve passar isso pra todo mundo. Você acha que o Felipe ali. Luiz não tem ainda as costas largas pra ser esse cara? Eu acho que não, e eu acho que, e sinceramente, tá? Não é comparando grandeza aqui. Eu acho que é muito mais complicado você administrar as coisas nesse atual Flamengo do que no Palmeiras. Porque no Palmeiras, velho, olha a estrutura que tem ali. E o Abel já tem 5 anos ali, tem a Leila por trás. Tem outra blindagem que a Leila. Abel e Leila. Cara, lá dentro do Flamengo, tá todo mundo querendo se matar sempre, cara. É política, é o BAP querendo ser melhor que o Landim. Então, assim, tem uma pressão muito grande. E esses jogadores chegaram no meio do ano, eles estão tentando entender isso agora, cara, sabe? Então eu sinto que muitas vezes, talvez essa mobilização seja realmente, velho, um excesso de pressão que os caras estão sentindo. E isso, pra mim, é fato, tá? O Flamengo, tirando um ou outro joguinho ali, ele não vem demonstrando o futebol que poderia demonstrar. Tá? Pra mim tá distante disso, sabe? São Paulo de ontem na Vila Belmiro, cara... Era um jogo pro Flamengo vencer com uma certa tranquilidade. Pra lá de ganhar, Flamengo massacrar, com uma certa dos dois tem um abismo. Se fosse no Morumbi... Eu não falo nem de massacre, eu não falo nem de massacre, digo sinceramente, mas era um jogo pro Flamengo vencer com uma certa tranquilidade. É isso, cara. Ferreirinha na esquerda. Vejo duas escalações, o Flamengo Crespo poupou, Marcos Antônio e Lucas, sabe assim? Gente, e eu achei assim, quando saiu o segundo gol, saiu o gol do Lino, que era uma coisa que precisava muito acontecer pra ele, né? Ele tá há muito tempo buscando isso e, além de tudo, além exatamente esse gesto que você fez de extravasar, ele é um cara, além de tudo, azarado, né? Porque ele teve vários gols anulados, teve contra um ontem Racing, também, contra o Racing, ele fez um gol que era pra ser daqueles gols assim... A vitória veio dos virar a chave pra ele, o cara que tava no Maracanã, contar depois assim, esse foi o gol que eu mais comemorei na minha vida no estádio. Baita gol, pá. Então, e não tava acontecendo, e ontem aconteceu, era pra ser um gol de vitória, pra dizer assim, pô, tô aqui à disposição do time, sabe? Tô aqui Mas, Santi, você ainda não respondeu minha pergunta. Eu sei. Vamos lá. O Samuel Lino fez o gol e depois o São Paulo consegue o empate muito por conta da expulsão do Plata. A segunda expulsão recente dele já havia sido... Terceira. A segunda recente, a terceira em 2 meses. Foi anulada, né? A terceira em 2 meses, né? E assim, vamos colocar na tela agora números para comprovar como o jogo mudou após a expulsão do Gonzalo Plata contra o São Paulo na Vila Belmiro. Mais didático Olha que isso. É impossível. Fica bem claro pro Friends Sports que está nos acompanhando que antes da expulsão, o Flamengo mandava no jogo. Né? 63% de posse de bola, 11 finalizações a 10. O São Paulo até teve mais finalizações no alvo, mas o Flamengo teve mais chances, grandes chances criadas do que o Tricolor Paulista. Depois disso, só deu São Paulo e culminou no gol de empate. Vamos escutar agora, antes do Santi, que ele tá se segurando aqui pra soltar os cachorros, eu sei que ele tá selecionando as palavras pra poder voltar no Puxeta algum outro dia. Vamos escutar o Felipe Luiz falando sobre a expulsão do Gonzalo Plata. Um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar o nosso grande objetivo, que é ser campeão. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. O jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Tá aí o lance, a gente provoca um pouco, né? né? Nossos queridos convidados do Puxeta. Sem querer, já falamos isso há quanto tempo, sem querer também é pênalti, sem querer também é falta para vermelho. Não, mas tudo é sem querer no futebol, né? Exato, alguém entra ali, faria isso por querer, tirando talvez. o Paulo Andrade na Copa Imprensa, ninguém Isso é entra. histórico. Ninguém entra pra ser expulso, ninguém entra pra machucar o adversário, querendo ou não. E esse lance do Plata é de uma imprudência tamanha, né, Sandy? Vamos lá. A fala do Felipe Luiz, eu acho ela... Primeira ou a segunda parte? Os dois cortes... eu vou falar sobre isso. A primeira parte, eu tô 100% de acordo. Ele de fato, os erros... Nessa fase do campeonato, você não pode cometer os erros que o Flamengo tá cometendo. E os erros que o Flamengo tá cometendo estão custando
chegar mais Mas perto eu só ou faço assumir uma- a liderança Eu do só faço uma campeonato. observação aí, assim. Me pareceu um tom pra lá de joguei a toalha, cara. Eu achei meio esquisito. Eu não achei legal, não. Também acho que ele tava com... E aí, pessoal, vocês acham que o Felipe Luiz já tá transparecendo aí pros jogadores que tá querendo jogar a toalha? Vocês acham que o Felipe Luiz foi fraco em cobrar o jogador, né? Já que o Felipe Luiz foi muito bem para cobrar o Wallace Ian, muito bem para cobrar o Pedro. Eu achei fraqueza do Felipe Luiz ao cobrar o Plata. O que é que vocês acham? Vocês concordam comigo também? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Muito pra baixo, assim, sabe? É por isso que eu, às vezes, tenho essa sensação muito grave de que existe um problema de mobilização pro Campeonato Brasileiro no Flamengo. Parte dele. Mas Porque o cara, brasileiro ele não era o foco do Flamengo? Tudo bem, ele não é o cara... Não é? Quando Lembra você tá na disso? final da Libertadores, eu acho Aí é outra eu acho história. que a história é outra. Mas Quando o Boto deu aquela entrevista no começo do ano... Caíram matando. A gente não... Caíram matando, mas a gente não tinha certeza exatamente de como se desenrolaria a Libertadores pro Flamengo. Vieram os reforços, o Flamengo melhorou o seu elenco, chegou na final. E aí eu acho que agora, para além de tudo, eu acho que a mobilização do Flamengo caiu no Campeonato Brasileiro. E aí sim, eu acho a fala do Felipe Luiz, se você pegar as duas partes juntas como a gente fez, incoerente. Porque se ele fala que os erros estão sendo cometidos e que não pode acontecer de perder esses pontos que o Flamengo está perdendo nessa fase crucial do campeonato, não dá para passar a mão na cabeça do Plata como ele fez ontem. Sabe? Não dá. Falar que foi sem querer. O que o Plata fez ontem foi uma irresponsabilidade. Para começo de conversa, que o lance em si da expulsão só começa por uma tentativa de um domínio de bola patético. Para não dizer outra coisa. E aí ele comete aquela expulsão no lance seguinte a um gol de virada, fora de casa. Uma coisa que é para dar uma moral pro time... para além do que o Flamengo já tem de moral no campeonato, que tem vários números positivos no campeonato, a gente sabe disso, melhor ataque, uma das melhores defesas e tudo mais, você joga o time todo para baixo. E aí não dá pro Felipe Luiz tentar absolver, não dá para absolver, mas tentar absolver o Plata na coletiva depois do jogo, depois do que ele fez. De novo, é a terceira expulsão do Plata no intervalo curtíssimo de tempo. Uma delas não valeu, que foi revertida na Conmebol. Mas é a terceira vez que o Plata deixa o time na mão num jogo crucial. 2 deles em mata-mata de Libertadores. Um jogo fora de casa contra tudo bem, não é o mesmo nível técnico de elenco e tudo mais, mas é um grande adversário jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. As últimas... Foi o quê? 31ª rodada? 31ª? Enfim, faltam menos de 10 jogos pro campeonato acabar. É 32ª, mas acho que o Flamengo... O Flamengo tem um jogo a menos, é isso. Foi o 31º jogo do Flamengo. E eu só vou fazer uma lembrança breve, tá? Só pra completar o meu raciocínio, porque, de novo, eu acho muito prejudicial para o Flamengo que o Felipe Luiz tenha feito esse tipo de... tenha advogado a favor do Plata naquele sentido. Por quê? Algumas rodadas atrás o Flamengo perdeu pro Bahia na Fonte Nova. O Flamengo teve 2 jogadores expulsos naquele jogo. Um deles foi o Wallace Ian, quando o jogo já estava perdido, tá? Quando o jogo já estava na reta final, já não existia muita pretensão. O Wallace Ian, para começo de conversa, ele é o botão de emergência do Felipe Luiz. Ele entra quando, na minha percepção, quando o Felipe Luiz acha que não tem mais o que fazer, sabe? Ele tem 2 botões de emergência. O Wallace Ian, ele tem 2 botões de emergência. É o eject. Cara, é o all-in dele. Então, que a gente curte um pouco. É o all-in dele. Assim, quando o Wallace Ian ainda não é a última substituição, assim, ele coloca o Juninho. Mas, cara, o Flamengo... Acho que o Wallace foi multado. O Wallace Ian, então, era isso que eu ia falar. O Wallace Ian foi escanteado pelo Felipe Luiz. Ele pode não dizer isso com todas as palavras, ele pode se recusar a confirmar isso, mas ele foi escanteado pelo Felipe Luiz, ele foi multado pela diretoria e foi responsabilizado por aquilo. Tudo bem, ele foi responsável de ter agredido o zagueiro do Bahia, de fato. Mas o que o Plata fez também cabe algum tipo de sanção por parte da diretoria e por parte da comissão. Você entrou porque no ponto isso não que eu queria pode entrar acontecer também. de novo. Porque assim, não foi só ontem.
ele foi expulso contra o Racing, ele também agrediu o adversário, querendo ou não foi outro tipo de agressão, mas ele foi expulso pra mim merecidamente, entendeu? Ele caiu na provocação do jogador argentino. O Flamengo poderia ter sido eliminado por causa disso. Sim. Só não foi porque o Rossi fez 3 milagres ali, um no primeiro tempo, 2 no fim ali, e por E de isso novo, que... contra um time muito limitado para o Contra um Flamengo. time limitado. Então, assim, ontem prejudicou. O Flamengo pode ficar 3 pontos atrás do Palmeiras. Não prejudicou no Racing por causa do Rossi. Entendeu? Então, assim, ele tem que ser... Não dá pra passar a mão na cabeça dele. O Felipe Luiz passou pela situação de jogar um segundo tempo, ou mais da metade de um jogo, com 1 a menos em algumas ocasiões. Várias delas em mata-mata. Eu lembrei disso semana passada, porque foi uma ocasião bem parecida até. O Felipe Luiz, no comecinho da trajetória dele no Flamengo, a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, ele jogou o jogo da volta contra o Corinthians, praticamente, sei lá, 70 Bruno minutos Henrique, com 1 a né? menos. Bruno Henrique deu uma solada no Mateuzinho. solada na cabeça do Mateuzinho e foi expulso. E aí ontem não, desculpa. Na semana passada contra o Racing. com a mesma situação, uma semifinal fora de casa, tendo que segurar um 0-0, aconteceu a mesma coisa. 2 casos de imprudência de jogadores que, de fato, aí é Eu trabalho acho que a do do Danilo treinador. entra nessa também, hein, cara. Entra, com certeza. E, de novo, aí eu volto a enxergar um time que, cara, que peca pelo excesso porque tá todo mundo sentindo uma pressão ali pra ganhar, cara. Sabe assim? E aí, assim, a gente vai começar, daqui a 2 semanas, vai começar a falar de expectativa pra final da Libertadores. Cara, pro Palmeiras, se ele tiver na frente ou atrás do Flamengo no Brasileiro, não vai fazer a menor diferença. Não sei se vocês concordam com isso. 100%. Não vai fazer a menor diferença, primeiro, segundo. Se tiver em terceiro no Brasileiro, tiver na final da Libertadores. Agora, o Flamengo, se chegar lá na final 5 pontos atrás do Palmeiras, todo mundo vai tratar, e de novo, por não ter Como habilidade... um jogo da vida. Não, é isso. Ou ganha ou é um fracasso retumbante, tem que mandar o Felipe Luiz embora. Imagina, perder 2 títulos pro Palmeiras. Tá maluco. Exato. Assim, porque é mais ou menos isso. E vamos falar real, esse vermelho do Plata ontem, pra mim, se o Palmeiras vencer hoje, eu não vejo o Flamengo chegando mais. Eu acho... Ele vai precisar de 2 tropeços do Palmeiras. Mais pra frente a gente vai falar são sobre 3 pontos, entre sobre Palmeiras e Santos, esse isso, jogo cara. que pode, na minha opinião, definir, quem sabe, o rumo do Campeonato Brasileiro. Mas só pra gente virar a chavinha aqui, uma última notícia, você falou sobre a ansiedade pra final da Libertadores. Tem uma matéria no nosso site com informações do Bruno Andrade, ele trouxe agora há pouco no Fala Fonte, programa do YouTube da ESPN, que o Pedro voltou a treinar em campo, tá sentindo menos dores no braço e provavelmente, muito provavelmente, será um reforço para a final da Libertadores. Dentre tantas notícias aí morosas para a torcida do Flamengo nessa quinta-feira após o empate xoxo contra o São Paulo, uma notícia aí que pode dar uma animada. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo ontem com o jogo ganho, o jogo na mão, com a partida, né, aqui com os 3 pontos na mão, o Plata vai e me é expulso em um lance medíocre, em um lance infantil, em um lance de um jogador fraco, um jogador sem mentalidade. Lógico, na Copa Libertadores de América foi expulso 2 vezes injustamente. O cara já era para estar esperto conforme a isso, né? Já era para estar esperto dessa forma e não tá. A cabeça do cara tá em outro mundo, não é possível. Pode custar caro esse empate pro time do Flamengo, onde o Flamengo estava com uma vitória, né, com a vitória na mão, após 3 minutos de fazer o gol que estava dando a vitória por 2-1, o Plata também é expulso em um lance infantil. E não teve outra. O São Paulo foi para cima, viu ali que o Flamengo estava com 1 a menos, viu a dificuldade que é jogar contra... estar com 1 a menos, foi para cima, não teve dó e venceu e empatou a partida aos 80 minutos com o gol de Ferreirinha. O gol de Ferreirinha, meu amigo. O Flamengo levou um gol de Ferreirinha. E agora o Flamengo tem os mesmos 65 pontos e hoje tem que torcer para um tropeço do líder para que não se distancie, né? A gente sabe que é difícil recuperar 3 pontos. Então, o Flamengo perdeu a chance de igualar, né? Passar ali o segundo colocado, o seu adversário, e quem sabe, né, uma derrota, o Flamengo permaneceria ali com a liderança do campeonato. Só que o Flamengo deu munição para o seu adversário, porque hoje os caras, sabendo que pode sim abrir esses 3 pontos, os caras vão avassalador para cima do pequeno Santos, para cima do Santos, ainda mais sem o Neymar. O Plata deu munição para os caras, o Plata deu munição para o seu adversário, tanto o São Paulo como o time que está na liderança. Mas e vocês? Quem é o verdadeiro culpado, né,
dessa tragédia aí no time do Flamengo? Porque pra mim foi uma tragédia. O cara tá ganhando 2-1, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O cara me faz uma bobagem, é expulso e o Flamengo sofre o gol de empate. E agora pode ver sim seu adversário abrir 3 pontos de vantagem. Lógico, vamos torcer para que não, mas a gente sabe, futebol é imprevisível. Futebol é uma caixinha de surpresa. E querendo ou não, o Plata, Felipe Luiz, Flamengo deu munição pro seu adversário. Mas aí, vocês acham que o Plata ainda se encaixa no time do Flamengo o resto da temporada? Ou não? Vocês deixariam o cara na geladeira por conta disso? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!